Belezinha, pessoal? Obrigado por estar aqui assistindo a gente, legal? Bom, pessoal, Filipão aqui vai apresentar agora o professor Tony, de Biologia, que vai corrigir as questõezinhas 37, 38 e 39 de Biologia, beleza? Tony, valeu, viu? Boa noite, ok! Vamos resolver a questão 37. Questão 37, questão de botânica, uma questãozinha aí que começou com um pequeno texto falando sobre hormônios vegetais, né, os famosos fitohormônios. E depois ele acabou perguntando, o texto nem era tão importante assim, mostrou um desenho, que aí sim um desenho importante, onde uma luz lateral e a planta se curvando para justamente esta fonte de luz. E aí perguntava sobre as características, ações dos hormônios e sobre três afirmativas. Era praticamente qual que estava correto. A primeira ele fala sobre esse desenho, hein? Lembra? A planta indo em direção à fonte de luz. Ele fala, esse crescimento é resultado da ação direta do hormônio vegetal conhecido como citosina. Para. Citosina não. Quando falou em movimento vegetal, a planta se direcionando contra a fonte de luz, o fototropismo de caule positivo que a gente fala, na verdade é a auxina, são os AIAs. Então, A1, errado. 2. A2 ele fala justamente sobre a auxina. E ele fala o seguinte, nessa planta o hormônio conhecido como auxina fica considerado o lado menos iluminado, portanto significa que é completamente correto, que vai estimular o crescimento desse lado, por isso que a planta vai tender para o lado iluminado. E a terceira, então, a segunda afirmativa está correta, a terceira e última, ele fala que o movimento da curvatura apresentado por essa planta é determinado tigmotropismo. Já está errado. O tigmotropismo é um movimento direcionado pelo toque, um contato. E outra, depois ele fala em giberelina, nada a ver, é auxina, AIA. Portanto, só a 2 está correta. Portanto, a alternativa B de nádegas. Questão 38. Questão 38 está aí. Começou falando sobre planta, mas na verdade a questão é sobre zoologia. E o importante é justamente conhecer como os cordados ganharam, na verdade, as condições de ter conquistado completamente o ambiente terrestre. Então você tem que lembrar das características de anfíbios e dos répteis. Principalmente no caso dos répteis, porque ele fala assim, assinale a alternativa na tabela abaixo, que indica adaptações que permitem aos animais que as possuem a sobrevivência em ambiente muito seco. Então são os animais que conquistaram o ambiente terrestre. Répteis. Conquistaram o ambiente terrestre completamente, não dependendo mais da água. E ele deu três situações. Pele, respiração e produto de excreção. A pele, você tem que lembrar que as glândulas é praticamente pouco ou nenhuma, é praticamente inexistente, que ela é espessa, porque tem uma camada de queratina, apresenta respiração apenas pulmonar, já os anfíbios têm a cutânea, por isso que depende da água, e o produto de excreção é o ácido úrico, enquanto nos anfíbios é justamente a ureia. Portanto, de cara, alternativa A, todas as características relacionadas a répteis. A de amor ao Corinthians. Corinthians, jamais te abandonarei, porque eu te amo. Questão 39. Ok. Questão 39, olha só. Uma questão novamente sobre vacina. Algo comentado justamente já por nós aqui, alguns dias atrás, aí na prova da Unicamp, que caiu uma questão mostrando um gráfico B, muito parecido da questão da FATEC, parecido com a prova da Unicamp ali, que foi algumas semanas atrás. Ele fala sobre a bactéria do tétano, e depois ele fala sobre dar dois gráficos. O gráfico A é justamente o gráfico de um soro. Por quê? Tem um aumento muito rápido, na medida que eu acabei injetando justamente o soro, crescimento muito rápido de anticorpos, depois uma queda até desaparecer. Já no gráfico B não, vai aumentando pouco a pouco, que é a medida preventiva, é a característica da vacina. E ele fala, considerando que uma criança sofreu um ferimento na perna, quando brincava na terra, portanto, deve ter pegado o tétano que ele citou ali, identifique o procedimento mais seguro a ser adotado para evitar o tétano e o gráfico correspondente a esse gráfico. Bom, ele quer evitar, então a criança não tem jeito, a criança se feriu, pode ficar doente, pode morrer. Então o que acontece? Eu não posso usar a medida preventiva, que é a vacina. Então o gráfico B você já vai acabar descartando. Então o importante é o gráfico A, é o soro. Com isso, tem que ser a alimentação de soro antitetânico, mostrado justamente pelo gráfico A. Alternativa, letra D de dado. Beleza? D de drink e D de treia. Só enchendo a cara, Corinthians. Bom,
Daqui a pouco nós voltamos aí com o resto das correções. Beleza. Legal? Valeu, pessoal.